E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta live dessa maratona, dessa semana que estamos aqui conversando sobre investimento e como nós podemos investir até o ponto no qual nós vamos chegar à montagem da carteira de investimentos de acordo com o seu perfil de investidor. Então, eu já te convido, fique à vontade, sinta-se à vontade nessa live e já eu vou pedir para vocês aqui, ó, já clica aqui nesse aviãozinho aqui embaixo da tela para que você possa chamar mais seus amigos, tá? Compartilha com seus amigos, já vou clicar aqui também, ó. Vou mandar para os 3 primeiros. Chama para todo mundo, chama todo mundo para essa live. Estamos aqui no Domingão, iniciando a semana de novembro. Então, fiquem à vontade, tá? Hoje o tema tá muito massa, muito show. Nós vamos falar desde o início como nós podemos montar uma carteira de investimentos, tá? Então isso é muito importante nós entendermos alguns princípios e pontos. Então hoje eu vou voltar lá para a primeira aula, para a primeira live que nós fizemos aqui, dos princípios, e nós precisamos entender esses princípios, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Falamos de princípios importantes para as pessoas que querem exatamente investir no mercado financeiro, tá? Isso é importante, que nós entendamos esses princípios antes mesmo de colocarmos o nosso dinheiro nos investimentos. Então muita gente acaba começando no mercado financeiro e acaba tendo aquela noção, cara, eu só quero investir. Aonde que eu invisto meu dinheiro? Aonde que eu compro o ativo? Aonde que eu vou alocar o meu dinheiro? Mas eles nem sabem quais são as expectativas para aquele mercado, para aquele ativo. Então é importante que a pessoa entenda isso e fique bem claro na sua mente. Esses princípios têm que ser seguidos e nós estamos aqui justamente para clarear a vocês todo esse pensamento, para que vocês possam iniciar da maneira correta e também montar uma carteira conforme as suas necessidades, tá? Então, sinta-se à vontade, fique à vontade, já compartilha aí com os 5 primeiros amigos aqui, clica aqui no aviãozinho, ó, onde vai aparecer para você aí essa live. E o tema de hoje está muito importante. Já falamos lá na primeira live dos princípios para a gente ter um patrimônio no longo prazo. Falamos ali da organização financeira, falamos também sobre pensamento de longo prazo. Às vezes, quando a gente se bate para o pensamento de curto prazo, a gente pode acabar tomando atitudes, tomando decisões que são baseadas no nosso emocional. Então, quanto mais a gente tirar o nosso emocional da jogada, principalmente quando se trata do mercado financeiro, vai ser ideal para a gente ter um resultado no longo prazo. Quando tem esse emocional presente em nossas decisões, você pode estar fazendo uma decisão, tomando uma decisão que seja totalmente errada daquilo que o mercado está mostrando para você. Então, por isso que é importante a gente pensar no longo prazo para justamente descaracterizar essa questão do controle emocional, beleza? E daí falamos também sobre a diversificação, que é importante a gente diversificar, não ficar somente no mercado, porque enquanto o mercado está perdendo, o outro vai estar ganhando e assim a gente consegue ter um equilíbrio, né? É como se fosse uma balança dentro da nossa carteira de investimentos, beleza? E também falamos sobre alocação de ativos. Então, por exemplo, não adianta a gente ter somente o nosso dinheiro investido no mercado de ações como um todo. A gente falar que a gente vai pegar, por exemplo, uma empresa do setor elétrico, uma empresa de consumo, uma empresa de minério, sei lá, petróleo, qualquer outra coisa. Mas essas empresas estão englobadas somente em um mercado que é o fator risco Brasil. É por isso que a gente precisa ter no mercado de ações, mas também ter no mercado imobiliário, também ter um pouco em renda fixa, como uma segurança e liquidez para a gente, para o nosso patrimônio. E também é importante que a gente tenha, principalmente, tá? Principalmente investimentos que vão trazer uma segurança financeira para a gente. Então, convide os seus amigos aí, ó, clica na setinha aqui abaixo e já clique aí, já mande para as 5 primeiras pessoas que aparecer aí, que vai ser de muita valia essas informações aqui. Hoje é o 4º dia que nós estamos aqui nessa live, então sinta-se à vontade e já vamos iniciar nosso conteúdo de hoje, tá bom? Então, vamos lá para o primeiro slide, ó. Eu vou tirar aqui e desativar esses comentários. Então, vamos começar lá, ó. Então vamos começar por como montar uma carteira de investimentos vencedora. Então eu falei para vocês lá naquela live sobre ativos, classe de ativos, e daí é uma pergunta que muita gente faz. Mas qual é o melhor investimento? Aonde que eu devo investir meu dinheiro? E daí eu vou falar para vocês que não existe um melhor investimento. A melhor coisa que você pode fazer na sua vida é diversificar. Você tem que diversificar em vários tipos de ativos.
Por quê? Você tem que fazer o equilíbrio da sua carteira, como nós já comentamos no início dessa live. Tá? Então, por isso que nós vamos aprender aqui. Mas primeiro, a gente precisa entender quais são esses princípios antes mesmo de nós iniciarmos o nosso tema de hoje, que é justamente a montagem da carteira. Beleza? Então, vamos lá para os primeiros princípios, que é exatamente assim, ó. A live 1 a gente falou de princípios, que claro, nós já falamos sobre longo prazo, nós precisamos pensar no longo prazo, e também na diversificação, que vai ser bastante e essencialmente importante para a gente ter uma carteira vencedora a longo prazo, beleza? Então, a primeira coisa, quando a gente fala de segurança, a nossa carteira tem que ter segurança, a gente tem que ter ativos que nos vão nos dar aquela segurança que realmente, de fato, a gente não vai perder dinheiro, tá? E no caso a gente vai recorrer para renda fixa. Então a gente tem tipos de investimento que a gente consegue ter essa segurança, consegue ter essa rentabilidade, que inclusive é superior ao valor da poupança, tá? E a gente tem esse resgate imediato. Então a gente pode pedir esse resgate a qualquer momento, beleza? Quando a gente fala de ganho, e nós temos que ter um potencial de ganho dentro da nossa carteira, porque do que adianta a gente ter uma carteira de investimentos que a gente só tem segurança, mas a gente não tem aquela capacidade de prover aqueles ganhos que a Bolsa de Valores vai proporcionar para a gente no mercado de ações. Então, basicamente, a gente tem que montar uma estratégia para que dentro da nossa carteira componha também ações para que a gente possa visar esse ganho de capital, que é bastante importante no longo prazo. Como eu falei para vocês na live anterior, a nossa Bolsa está numa tendência de alta. Então, os mercados que estão agora no preço, por exemplo, de 20, 30, 40 reais, talvez daqui a 10 anos, 15 anos, esteja 60, 80, 90. Então, com a valorização dessas ações, é importante que tenhamos essas ações dentro da nossa carteira e que esteja presente também, como a gente precisa estar bastante atenção para as ações, para a gente ter esses ganhos também, tá bom? E daí temos a gestão profissional, que vai ficar justamente com fundos. Como eu falei para vocês ontem, é importante que a gente tenha essa movimentação ativa. O que seria essa movimentação ativa? A gente tomar nossas próprias decisões. Então a gente vai no mercado, compra as ações e investe. Pronto, acabou. E daí a gente pode também terceirizar essa gestão, que no caso seria uma gestão profissional. Então a gente vai, por exemplo, investir numa cota de um fundo de investimento, do qual a gente vai colocar o nosso dinheiro lá dentro daquele fundo, tá? A gente vai comprar uma cota, uma participação, e a gente vai dar poder ao gestor e ao administrador daquele fundo para que eles possam fazer as melhores tomadas de decisões, tá bom? A gente não tem participação e decisão sobre essas decisões feitas pelos fundos de investimento, tá? Ou a gente pode perder ou pode ganhar, mas sendo que a gente está colocando nosso dinheiro para justamente profissionais, tá? Que na teoria teriam mais capacidade que nós de fazermos as melhores decisões, e cabe a eles fazer as decisões no mercado financeiro, provendo e vendo as melhores oportunidades do mercado. Beleza? E daí temos a renda extra, né? Tem muita gente também que tem essa intenção de gerar renda, mas como é que eu posso gerar renda no mercado financeiro? Justamente através dos fundos imobiliários. Como eu falei para vocês lá na live 3, na live 2, se eu não me engano, que a gente falou de classe de ativos, basicamente nós falamos que tem duas possibilidades de ganharmos dinheiro com nossos fundos de investimento. Quando a gente compra uma cota de um fundo imobiliário, a gente pode ganhar pela valorização. Então, se eu comprei aquela cota por 10 reais, vendi por 15, eu estou ganhando, né? Eu estou tendo uma valorização desse capital, tá? Estou tendo uma valorização de 50% sobre o valor que eu acabei comprando aquela cota. Eu só vou ter o lucro se eu vender aquela cota daquele fundo imobiliário, tá? Por enquanto eu tenho poder sobre aquelas cotas daquele fundo, eu estou tendo essa valorização. Eu só vou realizar essa valorização a partir do momento que eu vendo essas minhas cotas, tá? Então esse é um dos motivos e um dos ganhos que a gente tem essa possibilidade de ganhar no fundo imobiliário. Qual é a segunda, Nai? Justamente como a gente está comprando cotas de um fundo que tem, por exemplo, um prédio, como um escritório, pode ser shoppings, esses shoppings eles acabam alugando aquelas lojas, aqueles espaços para as outras empresas. Então, por esses aluguéis que essas empresas pagam para o shopping, para a gestora do shopping, exatamente ela distribui entre os cotistas, que inclusive esse rendimento do fundo imobiliário é isento de imposto de renda, então nós não pagamos imposto de renda sobre esse ganho que nós temos mensal, tá? E todo mês cai lá na conta um percentual isento de imposto de renda quando nós temos na nossa carteira fundos imobiliários. Então é importante que também muita gente que se preocupe com renda extra, em gerar uma renda mensal, que inclusive é isenta de imposto de renda, que olhe com carinho e com cuidado também
para aquela questão do fundo imobiliário, beleza? E daí tudo isso vai englobar o quê? A gente não pode, a gente já falou de uma segurança, que vamos ali para renda fixa, principalmente tesouro direto, já falamos de ganhos, que nós vamos recorrer às ações, já falamos de gestão profissional, que a gente tem essa possibilidade também de terceirizar essa tomada de decisão no mercado financeiro, e falamos de renda extra, que no caso seria fundos imobiliários, e daí nós não podemos esquecer o quê? Que muita gente esquece, que a gente precisa ter uma proteção. E a proteção justamente está sobre o ouro e sobre o dólar. Então, parece que é ativos correlacionados, né? Ou eles são opostos. Então, quando um ativo ele sobe, o outro cai. E é exatamente isso o poder da proteção que o ouro, dólar, ele proporciona para a gente. E por isso que esses ativos devem estar presentes dentro da nossa carteira, beleza? Então, esses elementos que devem compor a nossa carteira de investimentos, e é importante que nós venhamos fazer investimentos baseados em cada tópico desse. Claro que nós vamos falar aqui como a gente vai montar essa carteira baseado em perfis de investidores. Então, é importante que a gente saiba que existem diferentes perfis. Por exemplo, pode ser que tenha um ativo para mim que se encaixa no meu perfil, um perfil mais conservador, mas a outra pessoa já vai se encaixar no perfil mais arrojado, tá mais agressivo, ela quer ganhos expressivos. Então, pode mudar essa relação de pessoa para pessoa, mas a gente vai falar de 3 tipos aqui nessa live, que é justamente para que você veja e entenda qual você se encaixa, qual perfil melhor se encaixa na sua vida, beleza? Então, vamos lá, já vamos levar essa live adiante, tá? Eu acabei vendo aqui para enviar para mais pessoas essa live. Compartilha aí com seus amigos, clique no aviãozinho aqui e deixa o seu like ali no coraçãozinho, clica aí para que tenha mais gente também nessa live vendo esse conteúdo de qualidade, beleza? Então, olha só, qual é o seu perfil de investidor? Tem muita gente que entra no mercado financeiro e acaba vendo assim, cara, eu não sei por onde eu começar. A primeira coisa que a gente pode definir quando a gente está começando no mercado é justamente definir o nosso perfil de investidor. Tem muitas pessoas que não estão muito dispostas a correr risco. Tem muitas pessoas que têm medo de entrar no mercado, por exemplo, de ações, que acham o mercado muito alavancado. Ou até mesmo teve uma má experiência com parentes, com amigos que perderam dinheiro no mercado de ações, no mercado de capitais, e que por algum motivo tem esse medo em seu coração e não quer de jeito nenhum investir em ações. Tudo bem, cada pessoa vai se encaixar no perfil. Mas essa pessoa se encaixaria em qual perfil então? Uma pessoa que não está disposta a correr tanto risco, ela se encaixaria no perfil de conservador. Ela seria uma pessoa conservadora. Ela não investiria em ativos que te trarão grandes ganhos, mas que também te trarão grandes riscos de perder o seu capital. Então tem pessoas que não têm zero risco para perder o seu dinheiro. Então essa pessoa se encaixaria exatamente ali em ser conservadora. Ela não passaria a investir em nenhum ativo de renda variável, somente de renda fixa, onde ela não teria a possibilidade de perder dinheiro e ela estaria satisfeita ali com um percentual pequeno, inclusive que esse percentual pode ser inclusive superior ao valor que a poupança vai render ali mensalmente, beleza? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. O importante é que você tenha consciência de qual é o seu perfil e procurar dentro do seu perfil quais são as suas possibilidades de investimento para que você possa tomar a melhor decisão. Então esse que é o grande objetivo, tá bom? Não é, por exemplo, você ganhar muito dinheiro. Talvez não seja esse seu objetivo com o mercado financeiro, mas é que você invista com qualidade num ativo que vai te dar uma rentabilidade boa e que não vai te dar tanto risco assim como outros ativos iriam te proporcionar. E tá tudo tranquilo, tá tudo certo. O importante é que seu perfil e que você entenda que o seu perfil é ser um perfil de conservador, beleza? Preservação do capital. Daí temos o segundo perfil, que é exatamente o moderado. O moderado, ele está ali no meio do muro, né? Ele não é tão agressivo e ele também não é tão conservador. Ele está disposto a correr um certo tipo de risco em busca de algum ganho superior ao que ele teria se ele tivesse ali naquela faixa de investimento conservador. Então, tem muitas pessoas que, por exemplo, não querem largar a segurança de renda fixa, mas também querem ganhar um pouco na renda variável. Então, esse perfil se encaixaria basicamente no perfil de moderado, tá? Essa pessoa seria uma pessoa moderada, que no caso, ela procuraria por oportunidade de renda fixa, como eu falei anteriormente, ela procuraria por operações dentro da renda fixa
que pagariam acima da inflação, acima da poupança e que trariam um retorno para ela de qualidade. Então é importante que ela entenda que ela precisa ir para a renda fixa, mas também em busca de certo risco em renda variável para ganhar um pouco acima daquilo que o conservador está em busca. Tá bom? Então esse é o nosso segundo ponto, é o moderado. E daí temos o agressivo. Será que o agressivo é aquela pessoa que é brava? Será? Acho que não, né? O que seria o agressivo? Tá? O que seria o agressivo? Para eu falar do agressivo, clica aqui no aviãozinho, envia para 3 primeiras pessoas que vai aparecer na sua tela, para que elas também tenham esse conteúdo de qualidade nessa noite de domingo, que ao invés de ela estar assistindo, por exemplo, Fantástico, ela está aqui aprendendo mais um pouquinho sobre o mercado financeiro e como montar a sua carteira de investimentos, tá bom? Então, o agressivo seria uma pessoa o quê? Que ela está disposta a correr atrás de grandes ganhos. E onde que ela vai correr esses ganhos? Onde que ela vai correr esse risco para ir em busca desses ganhos elevados? Exatamente na renda variável. Ela não está tão preocupada em ficar com seu dinheiro na renda fixa e também ela não está muito preocupada em fazer o equilíbrio ali de ganhar um pouquinho na renda fixa e ganhar um pouquinho na renda variável. Não, ela quer ter um ganho bastante expressivo na renda variável porque assim ela tem esse perfil arrojado, esse perfil agressivo, que ela está em busca das grandes oportunidades do mercado financeiro. Tá? Então, esses são os 3 perfis, basicamente. Daí você me pergunta, mas como é que eu vou saber, aonde que eu faço o teste? Tem alguma coisa para eu saber se eu sou conservador, moderado, agressivo? Em qual classe eu me encaixo dentro do perfil de investidor? Basicamente, quando você vai abrir conta numa corretora para você comprar e investir em ativos, basicamente você vai ter que fazer um formulário no qual a própria corretora vai te dar o resultado no final. Então, por exemplo, vamos supor, se eu cair lá na corretora, fiz esse formulário, preenchi todas aquelas informações e me classificaram como conservador, eu não vou poder investir no mercado de renda variável. Por quê? Renda variável vai se encaixar no perfil de um perfil agressivo, tá? Então, arrojado, né? Então, por isso que a gente precisa fazer esse perfil, tá, de investidor para exatamente a gente se encaixar de acordo com aqueles ativos que a corretora vai proporcionar para a gente. Então, quando a gente faz esse perfil, inclusive para quem não fez ou ainda não sabe o seu perfil, eu fiz um teste em PDF, onde você pode estar preenchendo, e daí no final desse teste vai estar o seu resultado lá. Então, para você ter acesso a esse resultado, está no meu grupo do WhatsApp, que está no link da minha bio. Então, clica no link da minha bio, que depois dessa live, quando terminar, eu vou mandar esse PDF para lá, esse arquivo, esse formulário para você preencher, e você vai ver lá com perguntas simples em qual perfil você se encaixa. Beleza? Então são esses 3 perfis que a gente tem de investidor no Brasil. Mas por que tu falou do perfil? Porque exatamente a gente vai agora classificar esses tipos de investimento conforme o seu perfil. Então, se você, por exemplo, fazer esse teste que eu vou enviar lá no meu WhatsApp, que está no link da minha bio, você vai se encaixou, por exemplo, em moderado. Daí agora eu vou te falar quais são os investimentos, como é que você vai montar a sua carteira se você se enquadra no perfil de moderado. Beleza? Então, olha só, o início da construção. Então, nós teremos na nossa construção, tá, 4 caixas. Seria a primeira coisa que você tem que fazer e você deve hoje, a partir de hoje, se você ainda não tem, você deve primeiro construir a sua caixa da reserva de emergência, tá? Então, a reserva de emergência, basicamente, ela vai ser o quê? Vai ser um valor que vai ser um múltiplo, tá, de quanto é o seu custo mensal por mês. Então, por exemplo, vamos supor que a partir do mês que vem você perdeu a sua renda principal. Quantos meses você consegue sobreviver com o dinheiro que você tem guardado? Tem muitas pessoas que vai falar, eu não consigo viver com nada. Então, qual é a importância de você fazer a sua reserva de emergência? Tá, eu vou até botar a telinha aqui, ó. A necessidade que você tem de fazer sua reserva de emergência é justamente para suprir essa eventual perda de renda que você vai ter por uma eventual circunstância que aconteceu na sua vida, foi desempregado, alguma doença, algum acidente que aconteceu. A gente às vezes acaba não mensurando, tá, o quanto a gente deve e quando a gente pode perder a nossa renda. Só que isso é importante, a gente ter essa dimensão, tá? Saber, cara, se eu perder minha renda, o que vai acontecer pelos próximos 3 meses? Talvez a gente não saiba. Então, para a gente não ter essa dúvida e essa questão, é por isso que é importante a gente ter essa reserva de emergência, que vai facilitar para a gente numa eventual
catástrofe, vamos dizer assim, a gente está preparado com aquele dinheiro ali. E aqui, esse dinheiro da reserva de emergência, tem muita gente que fala, quantos meses, por exemplo, de custo eu tenho que ter guardado? Vai depender, vai variar de pessoa para pessoa. Mas se você é uma pessoa que trabalha no regime de CLT, é importante que você tenha pelo menos de 3 a 6 meses, tá, de custo mensal guardado em algum tipo de investimento que vai te dar segurança e vai te proporcionar liquidez também, que a qualquer momento você vai poder resgatar esse dinheiro. Mas se você é uma pessoa autônoma, que recebe, por exemplo, por comissão, é um vendedor que recebe por comissão, então é muito variável o quanto você recebe por mês, vai que no mês você vende muito e no próximo mês você não vende nada. Então você vai ter que ter uma reserva de emergência superior às pessoas que têm um salário ali todo mês da CLT. Tá? Então esse valor para pessoas que são autônomas seria mais ou menos 12 meses de custo fixo. Tá? Então seria basicamente isso, e essa que é a importância de você ter uma reserva de emergência. Nai, eu preciso ter a reserva de emergência na poupança? Talvez não, a gente pode encaixar aqui, fazer, já que você está querendo botar a sua reserva de emergência para investir, para rentabilizar, porque você não sabe se você vai precisar e aquele dinheiro você não vai usar. Não é que assim, eu fiz todas as minhas contas no mês, tá? Não é desse sentido. Você comprou tudo que queria, faltou R$1.000. Eu vou pegar esse dinheiro, esses R$1.000, lá da minha reserva de emergência. Não, não é assim, tá? Reserva de emergência não é para tapar buraco. Reserva de emergência é para imprevistos que acontecem e que a gente deve estar preparado com aquele dinheiro para nos suportar naqueles imprevistos. Tá? Então não vai mexer na sua reserva de emergência. A sua reserva de emergência não é para tapar, tá? Não é para tapar aí as suas despesas mensais. Beleza? Então, aqui temos então o início da construção, né? Falamos de reserva de emergência. Teremos a nossa proteção, que a gente falou que é importante, a gente proteger a nossa carteira de investimento com ativos que, enquanto o mercado está em pânico, a gente consegue sobreviver fazendo o equilíbrio bastante interessante da nossa carteira. Nós teremos uma geração de renda, para quem quiser, e também um ganho de capital. Então a gente está mesclando uma faixa de segurança financeira com liquidez, no caso de uma reserva de emergência. A gente está se protegendo a nossa carteira para eventuais imprevistos que aconteçam no mercado global como um todo. A gente está gerando uma renda, a gente vai ter essa possibilidade de gerar uma renda mensal, a gente vai ver aquele valor pequenininho todo mês caindo na nossa conta e também um ganho de capital lá no mercado de capitais. Então vamos lá, ó. Então vamos ver lá o primeiro, então vamos falar aqui de conservador. Então qual seria o ideal para uma pessoa que é conservadora, que não está disposta a correr risco nenhum? Qual seria o ideal? O que ela fazer? O que essa pessoa deve fazer? Eu fiz aquele teste que está lá no meu grupo, por exemplo, eu vou colocar um teste lá no meu grupo do WhatsApp, clica no link da bio, que no final dessa live aqui eu vou colocar esse teste lá para vocês realizarem, para ver o perfil de vocês. Se você se encaixar no perfil de conservador, o ideal seria você focar em quê somente? Somente na reserva de emergência, que é esse valor que vai ficar disponível para você a qualquer momento, então você vai poder resgatar esse valor a qualquer momento e vai te dar uma segurança, porque você não vai ver o seu dinheiro lá ficar depreciado, você não vai ver ele diminuindo, ele só vai aumentando de pouquinho em pouquinho mensal e você vai poder resgatar esse dinheiro a qualquer momento. Então, o primeiro conservador seria o quê? Então, colocar onde o seu dinheiro? Na renda fixa, 100% do seu dinheiro. Aonde? Na Orama DI FIF Simples LP. Basicamente, você vai investir através de um fundo de investimento oferecido pela corretora Orama, do qual ela não vai te cobrar taxa nenhuma. É taxa zero. Hoje que nós estamos fazendo essa live aqui, ela não te cobra nenhuma taxa para você estar com o seu dinheiro lá. E você vai ver todos os dias o seu dinheiro caindo lá pouquinho em pouquinho. Então isso é muito importante, a gente ter esse dinheiro caindo pouquinho em pouquinho e rendendo mais que a poupança e tendo essa segurança financeira, que no caso é o perfil desse conservador. Então nada mais justo do que a gente investir com qualidade o nosso dinheiro, sabendo que a gente tem um perfil de conservador, tá? E que nosso dinheiro está seguro e a gente pode resgatar a qualquer momento. Então, para uma pessoa que é conservadora, foca na reserva de emergência e daí aqui está o nome do ativo que você vai procurar lá da corretora, você vai entrar lá, você vai ver o fundo de investimentos e vai estar esse nome lá, ó, Orama DI FIF, tá? Então procure lá e você vai ver. E a aplicação mínima, inclusive, desse fundo é R$0. Então a partir de R$2, se você quiser colocar lá, você coloca. Tá claro que é proporcional o percentual ao valor que você tem do seu capital. Então, quanto mais você colocar, mais você vai ver rendendo. Beleza?
Então, para conservador seria esse investimento, simplesmente foca na reserva de emergência, fecha o olho e vai que vai. Daí para o perfil moderado, que é aquela pessoa que ela aceita fazer essa diversificação tanto para a renda fixa, mas também ela quer ganhar um pouco na renda variável. Então, o ideal seria você dividir renda fixa 60% do seu capital. Então, por exemplo, você tem R$1.000, R$600 seria investidos em renda fixa, do qual 50% está na reserva de emergência, lá que é naquele ativo do Oraman DI FIF, e 10% está atrelado à inflação. Então, você vai ver lá na corretora, Tesouro Direto, IPCA mais 2035. Então, esses seriam os ativos dos quais você deveria investir na renda fixa, tá? Pensando que você é um investidor moderado. E daí, moderado, como ele está disposto a correr um certo tipo de risco, nós colocamos ali, então eu defini que 20% do seu capital, então nesse caso seria R$200, você compraria BOVA11. O que significa BOVA11? Ele é um ETF. Então o ETF ele vai acabar seguindo, tá, um índice, que no caso seria o índice da nossa bolsa, o Ibovespa. Então ele vai meio que seguir a variação do índice, ele vai fazer uma correlação do quanto aquelas empresas do índice Ibovespa está subindo, e daí ele vai tentando seguir. Então ao invés, por exemplo, de você pegar esses R$200 e colocar somente em Vale, em Petri, você vai comprar uma composição dessas ações que pertencem ao Ibovespa. Então você vai estar comprando do setor elétrico, do bancário, de consumo, de minério. Então todas essas empresas vai compor esse índice, que no caso é uma ETF que nós falamos, que é denominada aqui no Brasil como BOVA11. Então pegue se você tem R$1.000 para investir e você é um perfil moderado, pegue R$200 e compre BOVA11, que você vai ter uma diversificação entre o mercado de ações, ao invés de você ficar somente naquele ativo, em um ativo ali, esperando uma valorização tremenda. Então é melhor você diversificar entre o mercado de ações, investir o seu dinheiro e boa. Beleza? Claro que a gente vai investir no BOVA11, como eu indiquei para vocês ontem, aquelas corretoras, né? Qual corretora? Oraman, então a gente vai ver na renda fixa ali, que é bastante importante, porque ela não vai te dar taxa nenhuma para que o seu investimento seja caro, no caso de custos. E daí BOVA11 seria interessante a gente investir lá no home broker do Banco Inter, que ele não está cobrando corretagem nenhuma. Então a gente não vai ter esse custo de pagar, por exemplo, 5% em relação ao valor que nós compramos BOVA11. Tá? Então é importante que a gente entenda isso aí. E daí temos fundos imobiliários, que a gente pode comprar tanto lá no Oraman, que não tem taxa nenhuma, quanto no Banco Inter também, que ele não vai te dar taxa nenhuma. Então temos aí dois fundos, tá, imobiliários, que é o MXRF11 e o VISC11, que seriam investimentos de fundo imobiliário, que são ali do mercado imobiliário, que nós traremos para a gente essa rentabilidade mensal que é isenta de imposto de renda. Então nós teríamos na nossa carteira esses fundos imobiliários justamente pensando na valorização da cota, como eu falei com vocês, e também esperando um rendimento mensal que é isento de imposto de renda. Então, se você se enquadra aí no perfil de moderado, você deveria dedicar 10% de todo o seu patrimônio ali, por exemplo, R$1.000, você dedicaria 10% desses 1.000, então seria os R$100, tá, basicamente, e você compraria MXRF11 e VISC11 para que possa gerar essa renda mensal e você começar a ter aí um pouco de renda fixa, um pouco de ações e um pouco de fundos imobiliários. E daí temos então a proteção, que é importante, a gente não pode esquecer. E daí tem o Oraman Ouro Fim, tá? Que é um fundo de investimento de multimercado que tem lá no banco da Oraman. Então eu defini que nós trabalharíamos com duas corretoras, com a Oraman e com o Banco Inter, tá? É importante que a gente entenda esses dois para a gente não ficar também procurando em outros bancos, abrir várias contas em vários bancos. Então, tem esses investimentos, tá? Tanto no Oraman quanto lá no Banco Inter, é importante que você procure. É só você digitar da forma como está aqui aparecendo na tela, ó. Dessa forma que você vai encontrar esses investimentos. E daí, se você se enquadra nesse perfil de moderado, que eu vou mandar para vocês lá depois, o formulário para vocês identificarem qual é o perfil de vocês, é exatamente esse que eu vou demonstrar para vocês. E se você se enquadra no perfil de moderado, você deve seguir esse percentual aqui e fazer a distribuição da sua carteira conforme os percentuais aqui relacionados. Beleza? E daí então chegamos então ao fim
com o perfil agressivo. Nós falamos de 3 perfis, né? O perfil conservador, o moderado e agora o agressivo. O agressivo, recapitulando, ele está em busca de grandes ganhos, tá? Ele está preocupado também em fazer a proteção ali, ele tem uma reserva de emergência preparada para qualquer evento, mas também ele está em busca, inclusive, de grandes ganhos. E para isso, ele vai colocar em renda fixa 40% do seu capital, do qual 30% é relacionado à sua renda, à sua reserva de emergência, que vai estar ali no Orama DI FIF. É o mesmo investimento, tanto lá para o perfil conservador, para o moderado e agora para o agressivo, tá bom? Do qual 10% vai ser para a inflação. Então ele vai acompanhar ali a inflação do período, tá? Se a inflação subir, o mercado vai te pagar sempre o da inflação mais um percentual que foi estipulado no início desse contrato, tá bom? Então, renda fixa para um perfil de agressivo, eu dedicaria ali 40% do meu capital em busca dessa proteção, dessa segurança e liquidez para o meu dinheiro. E daí, 35% eu dedicaria então para ações, já que eu estou em busca de uma grande valorização, uma grande geração de patrimônio do meu capital, já que eu me enquadro no perfil de agressivo, eu buscaria investir 35% do capital em BOVA11, que você pode fazer um investimento ali no home broker lá do Banco Inter, que você não vai pagar taxa nenhuma de corretagem, beleza? E daí fundos imobiliários você dedicaria 15% do seu capital justamente para os mesmos ativos que nós falamos lá no perfil de moderado, que é o MXRF11 e o VISC11, tá? Então esses dois ativos são importantes que tenhamos na nossa carteira ali num percentual de 15% se a gente se enquadra no perfil de agressivo, tá? E daí teremos então a proteção, como nós não podemos esquecer, a proteção seria de 10% da nossa carteira no Orama Ouro Fim, então que seria ali o fundo de investimento de multimercado que a gente encontra na plataforma da Orama. Então basicamente são esses 3 perfis e essas 3 classificações que nós temos no mercado financeiro para tipos de investidores, e eu dividiria meu capital se eu me enquadrasse no perfil de agressivo dessa forma como vocês estão vendo aqui na tela, e se eu fosse moderado eu me enquadraria nesses perfis aqui, nessa distribuição de capital também. É importante que a gente faça essa distribuição pensando na proteção, na liquidez, na segurança, no ganho de capital e no ganho de renda extra mensal ali com o fundo imobiliário. Então, tudo isso aqui foi pensado exatamente para que você possa se enquadrar em um desses perfis, independente do quanto você tem para investir, tá? O ideal seria você procurar nessas corretoras, nesses bancos que eu falei para vocês, principalmente no Orama e no Banco Inter. Por que eu acabei citando e colocando esses tipos de investimento aqui para vocês, que se enquadram nesses 3 perfis? Exatamente porque muita gente me pergunta, mas quanto é que eu tenho que ter para montar essa carteira? Olha, você precisa não ter muito dinheiro, tá? Você não precisa ter muito dinheiro. Então vamos lá falar. Então, para você fazer um investimento desse, no mínimo você teria que ter aí uns R$1.000. Então separa, faz a sua reserva de emergência primeiro. Se você já se enquadra no perfil de conservador e se você já quer montar sua reserva de emergência, já investe naquele fundo de investimento ali do Orama DI, tá? Do qual você já vai ter rentabilidade acima da poupança, você vai estar ganhando muito mais que o seu dinheiro tivesse na poupança, com segurança e liquidez. Você vai poder sacar seu dinheiro a qualquer momento. Enquanto isso, você já vai se preparando para fazer essa distribuição do seu capital entre todos esses mercados que acabamos de falar, conforme o seu perfil de investidor. Eu me enquadro no perfil de moderado. Então, forme a sua reserva de emergência, depois vai distribuindo, vai investindo no mercado de ações, vai comprando fundos imobiliários, vai se protegendo o seu dinheiro ali através de ouro e dólar. Então, tudo isso a gente encontra nessas corretoras e bancos que eu acabei de citar aqui para vocês. Então, essa distribuição eu faria se eu me enquadrasse tanto no perfil de conservador, moderado e agressivo, e independente do valor que eu tivesse. Tá? Basicamente, foi esse o tema de hoje que nós estamos aqui conversando nesse dia. Então, nós já passamos lá na primeira live pelos princípios básicos para que a gente possa ter um investimento no longo prazo. No segundo dia, acabamos falando ali sobre como ganhar, como é que a gente pode lucrar com ativos, classes de ativos. Então, eu falei basicamente de cada ativo que a gente compõe aqui a nossa carteira. E exatamente eu acabei falando quais são as características de cada ativo e como é que a gente poderia lucrar com cada um deles. Ontem nós falamos de plataformas, de sites que nós podemos utilizar para estar auxiliando na tomada de decisão e no gerenciamento
do nosso capital dentro da Bolsa de Valores, dentro da nossa carteira. E hoje já falamos exatamente ali sobre o quê? Como montar a nossa carteira. Então hoje nós já fizemos a distribuição da nossa carteira conforme o nosso perfil de investidor. Então, a partir desse momento, se você não entrou no meu grupo do WhatsApp, clica no link da minha bio, que eu vou mandar lá o formulário para que você possa encontrar e descobrir qual é o seu perfil de investidor. E depois eu vou estar enviando o replay dessa live lá no meu grupo também do WhatsApp, aonde você vai ver o replay lá e você vai ver, cara, eu me encaixo no perfil de moderado, qual foi os investimentos e os percentuais que o Nai indicou. E você vai ver lá tudo novamente. Beleza? Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado pela presença de vocês e nos vemos amanhã no mesmo horário. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!